Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui no aconchego de um sítio perto de Salvador e me senti tocado por Deus para te trazer uma mensagem. E essa mensagem eu quero direcionar aos nossos líderes, aos nossos pastores, nossos companheiros da lida ministerial. Eu quero começar esse vídeo desejando que 2021 seja um ano de muita bênção para a sua vida, para a igreja que Deus colocou sob seus cuidados. Meus parabéns aos companheiros que estão assumindo os novos setores, as novas congregações, começando, portanto, uma nova etapa no seu ministério. E hoje eu quero falar sobre a liderança de Pedro e quero destacar aqui algumas questões muito importantes na liderança de um homem de Deus. Todos nós sabemos que Pedro teve uma trajetória muito difícil, uma trajetória de aprendizado, uma trajetória de derrotas e uma trajetória também de vitórias. Ele presenciou, ele conviveu com Jesus, ele presenciou as coisas extraordinárias que o Senhor Jesus fez. E ele aprendeu também ao lado de Jesus com seus próprios erros. Inclusive, em alguns desses momentos, ele foi diretamente advertido pelo próprio Jesus sobre ter cuidado com a própria vida, sobre ter cuidado com a precipitação em palavras. E Pedro foi um homem de uma vasta experiência ao lado do Senhor Jesus. E quando Jesus morre e ressuscita, eles ficam esperando o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém. Eu quero fazer uma análise da liderança de Pedro justamente no livro de Atos. O livro de Atos é um dos livros que mais destaca a liderança do apóstolo Pedro. Depois dele ter passado uma nova experiência pós-ressurreição do Senhor Jesus, quando o próprio Jesus o chama para o ministério, dizendo a ele: apacenta as minhas ovelhas, quando lhe pergunta: Pedro, você me ama? Por 3 vezes. E no meio desse diálogo, o Senhor ratifica a chamada para Pedro, dizendo a ele: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E depois o Senhor diz a ele: olha, você vai ser, Pedro, sua liderança, você vai aprender na sua liderança que às vezes o líder está onde ele não quer estar. Quando o Senhor Jesus diz a ele: olha, vão te pegar pela tua mão e vão te levar para onde você não quer. O Senhor Jesus já estava ensinando a ele ali: olha, Pedro, liderança é isso, é estar debaixo da direção de Deus, é estar onde você não quer estar, mas ter que estar, porque Deus quer que você esteja ali. E esses são episódios que precedem ao líder Pedro, que vai surgir justamente no livro de Atos. E o livro de Atos vai revelar nuances dessa liderança extraordinárias. Eu quero chamar a atenção para o capítulo 1 do Evangelho, ou melhor, do livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro capítulo, o texto sagrado vai mostrar logo quando surge ali a necessidade de colocar alguém no lugar de Judas. E quem é que exerce essa liderança? É justamente Pedro. Pedro começa a dar ali os sinais de que ele seria uma das lideranças mais importantes da igreja primitiva. Quero lhe dizer uma coisa, que liderança não é algo que surge do acaso. Liderança não surge numa escola bíblica de obreiros, não surge numa tarde de estudos, num evento do liderar, num evento do capacitar, ou numa EBO, ou numa convenção. Não, liderança ela é forjada ao longo de um tempo. Quem é líder, ele já mostra ser líder através das atitudes que ele tem, através das decisões que ele toma. Ali já vão aparecendo as características de um verdadeiro líder. O líder não é fabricado por uma escola teológica. O líder não é fabricado por um encontro de coaching, por um encontro de monitoramento das suas ações. Não. O líder, ele é forjado ao longo de um tempo.
E quando a crise se instala, quando uma necessidade aparece, aí ele começa a mostrar o seu lado de liderança. Então, um dos problemas que nós temos hoje em nossa liderança é que nós estamos querendo fabricar líderes. Nós queremos colocar as pessoas que têm determinadas técnicas. Não, no reino de Deus não funciona assim. E quando aparece a primeira necessidade, o primeiro problema na igreja, que era justamente a necessidade de se colocar alguém que substituísse Judas, Pedro mostra a sua liderança. Ele se levanta no meio dos demais, no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo de número 15, diz assim: e naqueles dias levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Então o líder nato, ele não nega a sua liderança. A liderança dele flui naturalmente. Não é alguém que diz, vá lá, faça, olha aí, tem que fazer assim, a necessidade é essa. Não, o líder nato, ele já se coloca como uma solução, ele já se coloca como uma proposta, ele já coloca as suas ideias, ele naturalmente lidera. Você conhece o líder dessa forma, quando a crise se instala, quando o problema aparece, quando existe uma necessidade, ele prontamente aparece, ele já tem ideias, ele já reúne, ele já conversa, ele se dialoga, sem se impor, sem se exaltar, sem querer ser o cara, ele simplesmente aparece abrindo caminhos, dando soluções, mostrando a necessidade, mas também mostrando a solução, mostrando que existe um problema, mas também mostrando que existe uma solução. E é essa característica que me chama a atenção na vida do nosso querido Pedro. Então, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, o texto diz que eram quase 120 pessoas naquele começo da igreja cristã. E ele diz, varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura. Então, a primeira coisa que ele mostra nesse contexto aqui é que ele tem conhecimento da Escritura no que diz respeito ao episódio de Judas, no que diz respeito à traição de Judas. Ele tinha um conhecimento da Escritura Sagrada. Aliás, nós vamos ver mais à frente, num outro vídeo, que conhecimento das Escrituras é o que não faltava a Pedro. Nós geralmente costumamos ver Pedro como indoto, costumamos ver Pedro como um homem de menos conhecimento do apóstolo Paulo. Sim, Paulo tinha um conhecimento extraordinário, talvez um conhecimento que fosse além do conhecimento de Pedro, mas Pedro não era qualquer indoto, Pedro não era qualquer analfabeto da Escritura Sagrada. Em outro vídeo nós vamos ver aqui no episódio, por exemplo, do dia de Pentecostes. Pedro faz uma explanação da Escritura extraordinária, fazendo uma hermenêutica na qual nós bebemos hoje. Inclusive, a teologia pentecostal bebe justamente naquela primeira hermenêutica feita pelo apóstolo Pedro no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Então, Pedro mostra aqui um conhecimento da Escritura, das profecias do Antigo Testamento, que se cumpriram justamente na vida do apóstolo Judas. E ele fala assim, convinha que se cumprisse, no capítulo 1, versículo 16 de Atos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque ele foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Então, ele ali cita a Escritura acerca de Judas, pega texto do Antigo Testamento citado pelo rei Davi, mostra para os liderados que o que aconteceu não foi obra do acaso, mas Deus estava escrevendo aquela história, aqueles episódios, e esses episódios já estavam preditos na Escritura do Antigo Testamento. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que Pedro mostra conhecimento da Escritura. Ele não é um líder qualquer, portanto. Ele não é um líder sem conhecimento teológico, sem conhecimento bíblico. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero deixar aqui essa lição que Pedro deixa para nós.
que Pedro nos ensina. Um líder, ele se coloca naturalmente. Um líder, ele não é obra do acaso, não é obra da indicação de alguém. Um líder, ele é líder por chamada, ele é líder por dons naturais. Desde que Pedro vivia com Jesus, andou com Jesus, Pedro já mostrava isso. Havia situações em que todos se calavam e Pedro levantava a voz. Pedro dava a sua opinião. Pedro não tinha medo de dizer o que pensava. Inclusive, no momento em que ele nega ao Senhor Jesus, ele está dizendo que naquele momento ele estava consciente. É claro que ele estava enganado, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Mas Pedro estava expressando aquilo que naquele momento ele sentia. Se tinha uma coisa que tinha em Pedro, era essa autenticidade. E Pedro não tinha medo de se revelar. Pedro não tinha medo de dizer quem ele era. Então a liderança de Pedro, ela fluía naturalmente. Então, no começo da igreja, quando não se havia estabelecido nenhum líder, o texto de Atos não mostra ninguém dizendo, olha, Pedro vai ser o nosso líder, Pedro vai ser o nosso pastor, vai ser a pessoa que vai substituir Jesus entre nós. Não, essa liderança, ela surge naturalmente. É claro que os demais deveriam ter conhecimento daqueles encontros secretos entre Jesus e Pedro, principalmente o último encontro, quando Jesus disse a ele, apacenta as minhas ovelhas. É claro que os demais devem ter tido conhecimento desses encontros, devem inclusive respeitar essa proximidade que Pedro tinha com Jesus. Mas esta liderança, esse liderar de Pedro, esse pastorear de Pedro, ela surge sem que os demais tenham que o eleger como líder. Então já estava em Pedro, já era percebido por todos pelo relacionamento que Pedro tinha com o Senhor Jesus, pela vida que Pedro tinha com o Senhor Jesus. Então a primeira lição que eu quero deixar aqui é que a sua liderança, ela não pode ser resultado de técnicas, ela não pode ser resultado de uma escola qualquer, ela não pode ser resultado da escolha de alguém, não pode ser resultado apenas da imposição. A imposição de mãos é muito importante, mas não pode ser resultado apenas disso. A sua liderança é resultado de uma experiência pessoal que você teve com Jesus, que foi o caso de Pedro. É resultado de um dom que lhe é dado pelo próprio Jesus. O cajado de Pedro foi dado por Jesus. Foi Jesus quem disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu estou te chamando, se você me ama, eu quero você no ministério. Eu vou te levar para onde você não imagina ir. E essa liderança, ela vai fluindo naturalmente. Esse é o meu conselho nesse primeiro vídeo, que em 2021 a sua liderança possa fluir como resultado da sua experiência com Deus, como resultado do seu chamado com Deus. Não é algo humano, não é algo resultado de um encontro coaching, de um encontro de EBO, de um encontro de uma escola bíblica de férias ou coisa parecida, de uma tarde numa AGO. Não. Que a sua liderança, ela seja ratificada por Deus, por ser chamada pelo próprio Deus, ratificada pelo próprio Deus, por fluir naturalmente como Deus quer que assim seja. Deus te abençoe. Eu te encontro no próximo vídeo.